Os evangelhos apócrifos e os ensinos secretos de Jesus. Após minhas orações, levantei-me com o propósito de me ocupar dos evangelhos proibidos e os chamados apócrifos. Estes, apesar de escritos pelos apóstolos, não fizeram parte dos cânones da Igreja. Foram banidos, tiveram sua publicação e divulgação proibidas e todas as cópias deveriam ter sido queimadas, destruídas pelo fogo. Essas decisões, para mim totalmente arbitrárias, foram tomadas principalmente em 2 concílios da Antiguidade, o de Nicéia, em 325, e o de Constantinopla, em 381. Mas algumas cópias foram salvas, e ali estavam disponíveis para a minha consulta. Li sobre as descobertas de Wycliffe, não obstante, eu mesmo queria confirmar ou rever suas conclusões. Dediquei vários dias à leitura e estudo desses documentos antigos. Como eu mencionei, cada um deles tinha 2 traduções, uma em grego e outra em latim. Elucidando mais, o original estava em aramaico, a primeira tradução em latim e a outra versão em grego. Todas elas em escrita direta, sem pontuação nem em letras minúsculas. É de conhecimento dos exegetas, estudiosos de textos antigos, que as versões em grego e latim foram somente divididas em capítulos, com pontuação e versos, ou versículos, em meados do século II, embora não tenhamos certeza disso. Alguns dos apócrifos tinham somente o original em aramaico e sua tradução em latim. O próximo passo foi transcrever os pontos principais do que observei e mereciam ser destacados naquela minha perseguição aos ensinamentos secretos de Jesus. Fui direto aos textos atribuídos a Tomé, o Evangelho de Tomé, e a um segundo chamado o Livro de Tomé. Pude confirmar o que Wycliffe tinha então constatado: a enorme diferença entre os 4 evangelhos conhecidos e o de Tomé. Enquanto os primeiros contam a história da infância, da morte e da ressurreição de Jesus, passando uma mensagem de salvação da humanidade pelo sacrifício de Jesus, Tomé nos mostra Jesus ensinando que é somente por meio de nossa evolução espiritual que alcançaremos a perfeição. Vi realmente que o Evangelho de Tomé contém 114 ditos, ou ensinos de Jesus, começando com a frase Jesus disse. Os 2 primeiros desses ditos de Jesus estavam assim escritos. Jesus disse: aquele que encontra o significado destas palavras não provará a morte. Jesus disse: aquele que busca, não pare de buscar até que encontre. E, quando encontrar, perturbar-se-á, depois maravilhar-se-á e reinará sobre o todo. Bastaram esses 2 recortes, referente aos ensinos de Jesus, para eu interromper a leitura e me colocar em meditação acerca de seu significado, aparentemente oculto, e cheguei às seguintes conclusões. O primeiro ensino diz que quem encontrar o verdadeiro significado de seus ensinos não provará a morte. E esse fundamento tornou-se óbvio para mim, pois quem encontra um verdadeiro ensino assimila-o e o coloca em prática. E os ensinos de Jesus são sempre voltados ao perdão, à tolerância e ao bem. Ao colocarmos os ensinamentos de Jesus em prática, nas diversas oportunidades que são a nós oferecidas em nossas existências, com diferentes corpos, alcançaremos a purificação pouco a pouco. E, quando já tivermos reparado todos os nossos erros das várias existências, não haverá necessidade de novamente reencarnarmos. Assim, desobrigados a voltar a esta vida material, não sofreremos mais a morte. Então, nós nos sentaremos ao lado de Jesus. Meu Deus, estava claro para mim. E minha surpresa não foi menor quando li, com cuidado, o ensino 2, com os olhos da alma e com o conhecimento de seus ensinamentos sobre a reencarnação. A frase, aquele que busca, não pare de buscar até que encontre, significa que devemos voltar a esta vida tantas vezes quantas forem necessárias, até encontrarmos o verdadeiro objetivo de estarmos reencarnados, ou seja, a remissão de erros passados e o exercício das lições de Jesus.
Em síntese, uma vez libertos de nossas dificuldades, atingiremos o patamar de espíritos melhores. A representação da frase seguinte: e quando encontrar, perturbar-se-á, depois maravilhar-se-á e reinará sobre o todo. É uma retratação fiel de minhas conclusões acima. Ao desvendarmos, finalmente, o grande e principal objetivo de nosso retorno à vida física, estaremos, a princípio, impactados perante a constatação das oportunidades perdidas. Mas em seguida, tocados pelo contentamento de termos nos redimido de nossos desacertos e aprendido verdadeiramente o que é amar. Somente por essa via é que nos tornaremos espíritos puros, transcendendo as coisas do mundo terreno, atingindo a plenitude espiritual que Deus nos preparou. Meu Deus e meu Pai, que riqueza de conteúdo! O ensino de número 84 foi, igualmente, bastante significativo para meus estudos, pois, de acordo com a minha interpretação, Jesus falava, diretamente e sem véu, sobre a reencarnação. 84. Jesus disse: quando vedes agora a vossa aparência, vós vos rejubilais. Mas quando virdes vossa imagem, aquela que existe antes de vós, a que não morre e nem se manifesta, quanto podereis suportar? Na interpretação das palavras de Jesus a respeito da reencarnação, caso soubéssemos de nossas vidas passadas, as existências anteriores à presente vida, dos crimes que cometemos, seria possível suportar essas verdades? Após estudar o Evangelho de Tomé, pude verificar que o livro de Tomé é um complemento ao primeiro, apesar de serem dois documentos distintos, que revelam que Jesus ensinava os contrastes entre o corpo e o espírito, entre a paixão do corpo e a luz do verdadeiro conhecimento. Os ensinamentos contidos nesses dois documentos apócrifos representam orientação a uma busca ao mundo espiritual, contrapondo-se à busca da felicidade no corpo. Em O Livro de Tomé, em sua última frase, no encerramento, aprendemos: estejam atentos e orem para que vocês não voltem a viver na carne, mas que vocês possam se libertar das amarras e das amarguras desta vida, pois quando vocês se livrarem dos sofrimentos e paixões do corpo, vocês terão descanso e paz. O texto não retrata claramente um ensino sobre a reencarnação? Perguntei a mim mesmo.